Muito bom dia a todos. Meu nome é Daverson, estarei com vocês no dia de hoje na disciplina de e-commerce, a primeira aula do terceiro trimestre. Agora é reta final, né, gente? Vocês daqui a alguns meses estarão se formando em técnicos em marketing. Que interessante, interessante. Vão poder trabalhar com muitas coisas muito legais. É claro que a formação não parará aqui, porque precisará de nível superior ou nível técnico para poder avançar na carreira de modo mais sólido. Mas é um primeiro passo bastante interessante, né? O que nós veremos na aula de hoje? Nós vamos falar um pouco sobre macroambiente e marketing digital para e-commerce. Professor, o que é macroambiente? Nós chamamos, professor. Muito bem. O que é macroambiente, pessoal? Vamos começar a nossa aula falando desse assunto bem interessante, que é macroambiente. Pessoal, macroambiente, ele não é um conteúdo necessariamente do marketing. Ele é um assunto mais voltado para a área estratégica, certo? Tanto do marketing quanto da área estratégica de gestão de uma empresa. Na faculdade, existia uma matéria chamada estratégia empresarial, e nessa matéria estudava macroambiente. Mas no marketing a gente também estudou macroambiente, só que de uma forma mais superficial, mais simples. E é muito interessante, certo? O conceito de macroambiente. Um dos conceitos que eu mais gosto. Agora eu pergunto para vocês. Você já usou, ou pelo menos já viu, algum desses serviços de e-commerce? Essa aí é a Shein? Já viram esse? Ok, ok. Qual que é? Agora não vai dar para vocês falarem, né? Qual que é? Esse é Shopee, né? Já viram esse? Já utilizaram esse recurso de e-commerce? Vai pesquisar no Google e as primeiras respostas está escrito patrocinado e daí tem umas propagandas com um preço de produto. Já viram desses? Ok, ok. Já viram esse? Ó, vou confessar uma coisa para vocês. Fui comprar um produto específico na Shein essa semana e eu pagaria R$ 15 de frete. A partir de um determinado valor, ia ser frete grátis. Eu resolvi comprar uma camisa que custava um pouco mais. E essa camisa que eu estou usando é comprada na Shein. Comprada na Shein. Chegou ontem, inclusive. E daí acabou sendo mais barato, porque eu pagaria frete mesmo, e daí acabou sendo frete grátis, porque eu comprei o valor que superou o valor previsto, né? Ok? Qual que é o próximo? Já usaram esse? Já usaram? Ok. Confesso que eu nunca usei o iFood. Nunca usei. Já vi pessoas usarem na minha frente, mas inclusive que eu estive presente no consumo do produto, mas em si eu nunca usei, né? E esse? Já usaram esse? Não? Esse aqui eu sou honesto em dizer que eu nem sei para que serve esse. É tipo um iFood, né? Enfim, são serviços bem
bem populares hoje em dia, formas bem populares. E ele pode ser realizado de diferentes formas, por exemplo, por marketplaces. Marketplace place é espaço, né, local. E marketing é mercado, né? É um espaço de compra, espaço de venda, espaço de mercadorias, né? Nesse sentido, né? Pode ser por meio de aplicativos, que a gente mostrou alguns ali que são muito utilizados, né? A Shein, a Shopee e tudo mais. Ou pode ser por meio dos sites, né? Sites da própria empresa ou sites de venda de produtos, né? Marketplace, ele pode ser, por exemplo, a OLX é um marketplace, né? Bem abrangente. Mas também tem marketplace para outras finalidades. Por exemplo, eu compro muito, já comprei livros na estante virtual. É um marketplace específico para livros, certo? Então existem diferentes tipos de marketplace. Alguns são específicos para determinadas categorias de produtos, tá? E ele ser acessado por meio de computadores, tablets ou smartphones, né? Tem alguma outra forma que pode ser acessado? Relógio? Relógio? Acho que não, né? Enfim, vamos adiante. Agora, você sabe o que é experiência do consumidor? Ela tá no slide. Você sabe o que é experiência do consumidor? É o quê? Tipo, dá para perceber, às vezes a gente não consegue, a gente não sabe como se expressar, mas eu entendi que vocês conhecem o conceito, né? É toda interação, qualquer interação que um cliente tem com a loja virtual. Por que eu coloquei um asterisco no virtual? Desde o momento em que ele acessa o site até o pós-venda. Por que eu coloquei um asterisco no virtual? Porque experiência do consumidor se estende também para a loja física, certo? Mas como a gente está falando de e-commerce, a gente analisa a experiência online que ele tem, tá bom? Ok, então vamos adiante, vamos adiante. Uma enquete rápida. Qual aspecto é mais importante para garantir uma boa navegação de um site de e-commerce? É um menu bem organizado e intuitivo, velocidade de carregamento das páginas, design adaptável para dispositivos móveis ou funções de busca eficaz. Pessoal, de acordo com a literatura, a função de busca eficaz é importante, claro, mas o menu intuitivo ele é muito importante. Mas apesar que, se você for pensar, cada pessoa tem um perfil diferente, uma proposta diferente. De acordo com a literatura, a resposta é essa aqui. Mas cada pessoa vai ter uma preferência diferente, né? Eu não conheço pessoa que prefere velocidade do que menu intuitivo. Mas já vi pessoa que prefere busca eficaz do que menu intuitivo. Então depende de cada pessoa. Mas a literatura indica que é menu intuitivo, tá? O que é o menu intuitivo? É aquele menu que parece que ele foi desenhado para ser entendido, para facilitar a sua vida, sabe? Tem essa ideia. Parece que
ele é fácil, ele não precisa ficar explicando onde é cada opção, né? Eu não sei o que eu fui comprar dias atrás que eu não encontrava a função de busca, aquela lupinha de busca, eu não encontrava, né? Enfim. Outra pergunta. Qual desses problemas você considera... Ó, pessoal, como fala você, ele é mais uma opinião do que certo ou errado, tá? Qual dos problemas você considera mais prejudicial à experiência de navegação do consumidor? Links que não funcionam, páginas com carregamento lento, layout confuso e desorganizado ou falta de compatibilidade com celulares? Qual desses você considera que é mais prejudicial para a sua experiência como consumidor? Oi? Não existe uma resposta certa. Se é um problema que você considera, é uma opinião. Qual a opinião de vocês? Qual a sua opinião, Davi? O que você acha que prejudica mais? Links que não funcionam, página lenta, layout confuso ou falta de compatibilidade com celulares? E qual é mais? Essa palavrinha aqui, ó, mais prejudicial, indica que eu gostaria de saber a intensidade. Todas são prejudiciais, mas qual é mais? Alguém pode responder? Todas são A aqui, né? Mas deu algum erro no meu. Mas assim, considere A, B, C, D de dado? B de página com carregamento lento, putz, isso é muito foda, né? Alguém tem uma opinião diferente? Eu, por exemplo, não gosto desse aqui, ó, layout confuso e organizado. Tipo, isso aqui, puta, é muito foda. Porque se ele for lento, eu já não entro. Link não funciona, não funciona, né? Mas confuso putz, ele descredibiliza o site, né? Vamos lá então, próxima pergunta. Qual estratégia você considera, ou seja, opinião, qual a sua opinião, considera mais eficaz para engajar clientes em uma loja online? Você acha que é oferecer descontos e promoções personalizadas, usar chatbots para atendimento rápido, recomendação de produtos baseada no histórico de navegação ou criar campanhas interativas nas redes sociais? Qual você acha que é a estratégia mais eficaz para engajar clientes? Desculpe, não entendi qual que é. Primeira, muito bem. A primeira, confesso a vocês que eu concordo com essa, eu também acho que engaja muito bem. Oferecer descontos e promoções personalizadas, ele é muito assertivo. Todas são boas, todas são úteis para engajar, mas na minha opinião, eu concordo que oferecer desconto personalizado é muito mais atrativo do que as demais, tá? Uma outra pergunta.
O que mais contribui para aumentar a personalização no e-commerce? O que contribui o que mais contribui, não é a sua opinião agora, dados e preferência de hábitos dos clientes. É a letra A. Letra B, histórico de compras. Letra C, ferramentas de análise de inteligência artificial. Ou letra D, interação direta com o cliente, com pesquisa de opinião. O que mais contribui para aumentar a personalização no e-commerce? Oi? Vamos lá, Jamile. Vamos lá, Jamile. Ó, quem não consegue chegar tem a opção de chegar mais perto da tela. Interação direta com o cliente como pesquisa de opinião? Eu acho que é uma resposta muito sábia, parabéns. Assim, em certo nível, todas contribuem. Você saber a preferência e hábitos do cliente é muito relevante, isso contribui muito para a personalização das ofertas. Histórico de compras, é óbvio, né? Ferramentas de análise e inteligência artificial, com certeza. E a opinião do cliente, ele vai falar exatamente o que você quer saber. Então, eu acho que é muito inteligente a sua resposta. Muito bem. Parabéns. Agora vamos falar de macroambiente. Tá? O que é macroambiente? O que a expressão macroambiente traz de ideia para você? O que a expressão macroambiente que você está ouvindo agora, talvez até pela primeira vez, traz de ideia? Muito bem, exatamente. É assim, ó. Pensa assim. O macroambiente é um ambiente. Ai, deixa eu colocar o conceito que talvez seja mais fácil de eu explicar para vocês. Tá, não. Pensa num grande contexto, um grande ambiente no qual influencia as suas ações, o teu consumo, mas você não tem possibilidade de alterar. Tá? Vamos dar alguns exemplos aqui para você ter noção do que eu estou falando, tá? É um ambiente que influencia as tuas ações de compra, o teu comportamento no dia a dia, mas você não tem poder para alterar, tá? Isso é macroambiente. Ele pode ser um ambiente político, econômico, pode ser um ambiente social ou um ambiente tecnológico. Aqui eu quero falar duas coisas bem importantes, tá? Ambiente tecnológico não significa tecnologia só aparelhos tecnológicos, celulares, computadores, notebooks, câmeras, televisões. Não é somente esse tipo de tecnologia. Tecnologia entenda também processos. Processos. O fato de criar uma ideia que facilita a vida, por exemplo, ela é uma forma de tecnologia.
Por exemplo, já ouviram falar na linha de produção de Ford? Já ouviram falar na linha de produção de Ford? De construção de carros? Isso. Então, isso é um projeto tecnológico. E qual é o impacto desse projeto tecnológico que foi funcional? Ele mudou a forma de produção que influencia hoje a nossa forma de consumo. Hoje nós, população, sociedade, somos consumistas por conta de ter oferta de produtos, certo? Se tem bastante produto, propõe bastante oferta. Barateou o preço, porque tem mais oferta. Se tivesse pouca oferta, o preço ia ser mais alto, porque a disputa por um produto seria maior. Se tivesse só um celular, muita gente ia querer, então o preço dele ia ser mais alto. Mas como tem à vontade, bastante opções, bastante variedade e bastante concorrência, o preço diminui. Esse é o primeiro ponto que eu ia falar sobre macroambiente. O segundo ponto, vocês já ouviram falar Vocês lembram de um problema de uma barragem que caiu em Brumadinho? Eu já libero, só falar aqui desse ponto, eu já libero vocês para o intervalo, tá? Já ouviram falar de Brumadinho, né? Já ouviram falar das enchentes que deu no Rio Grande do Sul? Ok. Isso influencia o consumo? Ok, influencia, né? Mas são coisas que você pode alterar? Que você pode intervir? Tipo, por exemplo, Rio Grande do Sul, que teve uma enchente gigantesca lá, certo? Os mercados estavam tudo embaixo d'água. Influenciou o consumo? Influencia porque você não consegue consumir. Você não tem onde consumir, certo? Então influencia o consumo. Só que a população em si não pode fazer nada, ela tem que tentar sobreviver, né? Eis a questão. Então tem autores que falam de ambiente político, econômico, social, tecnológico e ambiente natural, mas nós não entraremos no mérito do ambiente natural, tudo bem? Ok, tá? Vamos, Débora, antes de começar com o ambiente político, assim, eu não quero parar no meio. Posso liberar eles pro intervalo? Ok, porque eu não quero começar e ter que interromper esse conteúdo. Tá bom? Então tá bom. Exatamente, ficam ansiosos, né? Perfeito. Obrigado pela compreensão, então até daqui a pouco. Então vamos lá ao conteúdo macroambiente político, tá? O que é um macroambiente político? O que dá a ideia de macroambiente político? Tipo, pensa bem no conceito. É algo que acontece com você, você influencia seu consumo, mas você não pode fazer nada. Alguém dá para entender o que pode ser? Alguém dá um exemplo? Pessoal, em suma, são as leis. Ops, peraí. Ter aqui. Ambiente político são as decisões do governo, como leis e regulamentos, tá? Por exemplo, vocês sabem que, eu não sei se foi o Senado, Câmara dos Deputados ou o próprio ministro da Economia,
ele falou, ele taxou alguns produtos importados, tipo a Shein, a Shopee. Ouviram falar disso? Que foi taxado. O que que você pode fazer? Você pode falar assim, não, não quero pagar e não paga? E não funciona assim, né? O que o governo institui, você tem que seguir, certo? Se ele não ferir nenhum direito individual seu, você tem que seguir, certo? Se o governo resolve taxar algum consumo, por exemplo, a partir de agora, por exemplo, é bem recente. Vocês sabem que o Donald Trump, presidente dos Estados Unidos, está taxando alguns produtos brasileiros em 50%, certo? O que que a gente pode fazer quanto a isso? O que o Brasil pode fazer em relação à taxação do Trump? Ele não pode fazer nada. Em relação à taxação, não pode fazer nada. É 50% e ponto. O que ele pode fazer é não vender para os Estados Unidos, procurar outros fornecedores ou vender interno para o Brasil, mas para os Estados Unidos não tem o que fazer. Vai ser esse preço, certo? Essa taxação. Então, são decisões do governo, leis e regulamentos que impactam o funcionamento das organizações e, consequentemente, do consumo. Tá? Por exemplo, imposição de tarifas de importação, por exemplo, novas leis ambientais que podem proibir extração de madeira, mata-bicho, taxação no comércio, entre outras coisas, tá? Tudo bem? Ficou claro? Ok. Pessoal, é muito complexo na faculdade, mas é claro que a gente está pincelando aqui o máximo possível para que vocês tenham entendimento do conteúdo, tá? Ambiente político é assim. Partindo dessa ideia de que o político, governo faz leis e toma decisões que nos impactam e a gente não pode fazer nada. O que, que seria a mesma ideia, só que no ambiente econômico? O que, que pode mudar no mercado que a gente não tem poder de fazer nada, para fazer nada? São fatores econômicos que afetam o mercado, certo? Afetam o consumo, afetam as empresas, mas a gente não pode fazer nada. Está ligado ao ambiente econômico. Pensa bem, ambiente político são leis, regulamentos e tudo mais, né? Emendas à Constituição, um monte de leis de modo geral, leis, regras, normas, que a gente não pode fazer nada, a gente tem que seguir se não ferir nossos direitos individuais. O que seria a mesma ideia, só que no ambiente econômico? O que pode ser um exemplo? Oi? Muito bem, parabéns, desemprego é uma opção, muito bem. Porque ele vai afetar o consumo, por quê? Porque a pessoa deixa de trabalhar, ela deixa de ter renda, certo? Então, consequentemente, impacta o consumo. O que mais? Só mais um. Sem olhar o ChatGPT, vamos lá, vamos lá. Por exemplo, numa crise econômica, as pessoas compram menos, certo? Numa crise econômica, as pessoas tendem a comprar menos. Aumento nas taxas de juros. Por exemplo, nós estamos com a taxa Selic a 15%. 15% a taxa Selic, ela norteia
as taxas que os bancos cobram em empréstimos, certo? Então, com o crédito mais caro, é menos pessoas pegando empréstimo. A inflação alta, um outro exemplo. As taxas de câmbio, né? Vai comprar um produto importado em dólar, com dólar alto, é mais caro e você não pode fazer nada. O que você pode fazer é procurar outra fonte ou não comprar, né? Ok? O que são fatores sociais? Isso mesmo, isso mesmo. São mudanças no comportamento das pessoas ou na cultura de um país. Alguém saberia dar um exemplo? Aqui tem um trilhão de exemplos bem próximos da gente. Todos são, mas esses são bem fáceis de perceber. Mudanças no comportamento. O que mudou na época dos seus pais para agora? Não, no ambiente social, no quesito social. No comportamento das pessoas ou na cultura do país. Oi? Muito bem. Alguém pode citar um exemplo de um comportamento? O racismo, o que mudou no racismo? Para falar a verdade, assim, o racismo sempre existiu. A mudança de comportamento é que agora ele está sendo, como posso dizer, se a palavra agora, mas assim, não está sendo mais aceito como era antes. Antes era feito piadinhas sobre racismo, racistas, homofóbicas e hoje não, hoje é preconceituoso isso. Sempre foi, mas hoje tem lei que protege, né? Ok, o que mais que mudou? Vou fazer uma pergunta técnica. Pergunta técnica não, pergunta social para vocês. Levante a mão quem pretende casar quando completar 18 anos. Levante a mão quem pretende casar com 18 anos. Quem pretende casar com até 25 anos? Ok. Jamile? Quem pretende casar até 30 anos? Quem não. Muito bom. Quem pretende casar acima dos 30? Quem não pretende casar? Pessoal, assim, o que deu para ver foi uma menina e uma outra pessoa que respondeu, né? E os demais não responderam nenhuma das opções. Ah, professor, eu pretendo ser uma bolha assexuada, que eu não me relaciono no mundo. Pessoal, você pretende casar ou não? Questão 1. Segunda, quando? Acima dos 30 ou antes dos 30? Então, vamos a outra pergunta, então. Quem pretende ter filhos? Ok, ok. Muito bem, obrigado pela participação. Quanto? Uns 4 filhos, tá bom? 3? 2? Ok, 2, 3. Alguém dá mais, alguém dá menos? Alguém dá mais ou alguém dá menos? 3 ou 2 filhos, certo? Ó, por exemplo, assim, ó, vou comentar uma coisa. O meu pai tem 11 irmãos. 11 ou 12 irmãos. O meu pai. A minha mãe tem, deixa eu ver,
Vivos hoje tem 14 irmãos. Pô, só essa galera junta aí, de filhos do meu pai e da minha mãe, dá umas 35 pessoas. Se contar 100%, que alguns são falecidos já, né? Porra, dá umas 35 pessoas. De dois casais, 35 pessoas. Agora, o casal mudou o comportamento no sentido de, tipo, as pessoas querem ter menos filhos ou não ter filhos, certo? Por exemplo, eu não terei filhos, né? Tomei uma decisão e não terei filhos. Então, você pode perceber que mudou a pirâmide etária, né? Antes tinham poucos idosos e muitos jovens. Agora tá, tipo, a quantidade de idosos é quase igual a de jovens ou até maior, né? Tudo bem? Entenderam a ideia? Já estudaram pirâmide etária? Que não é mais uma pirâmide? Então, isso é mudança no comportamento. É casar mais tarde, ou não casar, ou ter menos filhos, é morar sozinho. Até dias atrás eu morava sozinho, por exemplo. Essas questões mudam sim o consumo que as pessoas têm, certo? Aqui, ó, por exemplo, alguns exemplos. Maior procura de produtos sustentáveis, pessoas estão mais conscientes sobre o impacto ambiental, ou até mesmo aumentou o número de veganos, de pessoas preocupadas com os animais. Aumento da preocupação com a saúde, ou seja, as pessoas estão vivendo mais, certo? Casais têm menos filhos, existem hoje menos casamentos. Como a população tá ficando cada vez mais velha, tá tendo a vida cada vez maior, mais prolongada, o envelhecimento da população acontece também, certo? Agora fala-se muito em casamento homossexual. Algum tempo atrás não falava, né? Oi? Não entendi, desculpe. Tá. Ficou alguma questão a respeito de uma dúvida a respeito disso? E ó, o que é o ambiente tecnológico mesmo? Eu dei um exemplo hoje. Dois, né, para falar a verdade. São as tecnologias no sentido de produtos tecnológicos, celulares, tablets, TVs, computadores, máquinas fotográficas, etc, etc. E também tem tecnologia que é processos. Por exemplo, a linha de produção de Ford mudou a forma de produzir, o que barateou a produção, o que possibilitou as pessoas consumirem mais com maior acesso, né? Ok? Por exemplo, são inovações que podem trazer oportunidades ou desafios às pessoas. Por exemplo, Uber. Já ouviram falar em Uber? Tem Uber na cidade de vocês? Tem. Uber é uma coisa boa? Por quê? Porque o Uber é uma coisa boa. Muito bem. Eu concordo com você. O Uber é bem mais barato que o táxi. É muito mais fácil, muito mais rápido. Mas ele é bom para todo mundo. Ele não é bom para quem? Exatamente, ele não é bom para o taxista.
Sabe uma coisa curiosa? Os taxistas fizeram uma série de reclamações, tentando colocar leis que proíbam o uso de Uber, para que eles não perdessem o emprego, né? Porque eles são taxistas e esse é o trabalho deles. A partir do Uber e seus concorrentes, qualquer um pode ser Uber, né? Desde que atenda aos critérios, né? Uma coisa curiosa é assim, você sabia que quando surgiu a eletricidade, a lâmpada elétrica, as empresas de vela entraram com um pedido no governo pedindo que mantivessem, que proibisse a comercialização de luzes elétricas, porque ia acabar com o emprego dos funcionários das fábricas de vela. Vocês concordam com isso? Assim, eles realmente iam perder emprego, ia diminuir muito o emprego, porque a vela era a forma de iluminar a casa à noite. A partir do momento que passou a ter luz, ia reduzir o consumo de velas, certo? E, obviamente, toda aquela galera ia perder emprego. Mas isso foi uma coisa negativa a longo prazo ou positiva? Tem coisas que a gente não tem ideia se é positivo ou negativo, somente com uma avaliação emocional, né? O Uber, ele vai ser bom daqui a 10 anos, 20 anos? Será que teremos outro tipo de forma de transporte que não é assim? Alguém já ouviu falar em BlaBlaCar? Eu fui para Ibema, Ibema é próximo a Cascavel. Eu fui para Ibema faz um mês atrás, um mês e meio atrás, e eu fui de BlaBlaCar. A passagem de ônibus custava 200 e poucos reais. Eu paguei 100 reais, 106 reais para ir, certo? Cada passagem. E eu passei, inclusive na volta, eu passei por Telêmaco Borba. O cara fez um desvio lá, passou por Telêmaco Borba. Então, esses aplicativos eles vieram para facilitar e popularizar o consumo, certo? Ok? Então, aparelhos eletrônicos mais modernos, isso é possível, isso acontece. Inteligência artificial. Já ouviram falar em ChatGPT? Sim, professor! Sim, professor, nós fazemos trabalho com eles. Muito bem, fazem trabalho com o ChatGPT, né? Que feio, né? Novos processos produtivos, né? Como eu mencionei, a linha de Ford, o Fordismo, né? Foi um deles. A Volvo também tem um processo, o sistema Toyota de produção, o sistema sueco de produção. Aumento de aplicativos de delivery, por exemplo, o iFood, né? Agora vamos para um exercício rápido aqui. Pode ser? O seguinte exercício, eu vou colocar um critério e vocês dizem de qual macroambiente ele pertence. Pode ser? Vamos lá então. A alta do dólar. Qual o macroambiente que é? Político, econômico, tecnológico ou social? A alta do dólar. Qual o macroambiente que ele é? Oi? Econômico, muito bem, exatamente. A alta do dólar é o macroambiente econômico. Se o dólar aumenta, você não pode fazer nada, você só pode comprar o produto mais caro ou você não compra, ok? O próximo. Vendas no Instagram. Político, econômico, tecnológico ou social? Exatamente, é um processo de vendas, é um processo, uma forma diferenciada de se vender. Então, não é tecnológico porque está no Instagram, e sim porque é um processo que inovou a forma de venda, né? Ok? O próximo é o
Casamento mais tarde. Qual que é o macroambiente? Oi? Social, muito bem. As pessoas hoje em dia estão casando de modo mais tardio, certo? Eu, por exemplo, tenho um pouquinho mais de idade que vocês e não sou casado e não tenho intuito. Não é que eu não tenho intuito, é que eu não tenho perspectiva de casar nos próximos tempos, né? Vamos ao próximo. Taxação da Shopee. Político, né? O governo taxou e nós pagamos. Não tem o que fazer. Você pode não comprar, né? É claro que é importado no caso, né? Vamos ao próximo. Famílias menores. Antes as famílias eram grandes, agora são menores. Qual o macroambiente que é? Social, muito bem. Próxima opção. Falamos um pouco disso quando falamos do social, né? Vamos ao próximo. Aumento da inflação. Não. Os políticos colocam metas de inflação, mas não é ele que rege não é o macroambiente dele. Econômico, muito bem. O próximo é o aumento do Bolsa Família. Político, muito bem, muito bem. Ambiente político. Porque o governo institui e você tem que seguir. E o último, criação do tablet. Tecnológico, tá? Macroambiente tecnológico. O tablet ele foi literalmente uma inovação radical. O que é? Professor, mas tem diferença no tipo de inovação? Tem. Tem pelo menos duas: radical e incremental. Radical é quando não há nada parecido com ele antes. Por exemplo, o tablet. Não existia nada semelhante ao tablet antes. Ah, professor, o laptop era. Não, o notebook não é. O notebook é notebook. Tablet é uma outra proposta. Você toca na tela e mexe? Não, o tablet foi o primeiro. Ele não, na época, não tinha intuito de substituir o computador. Hoje tem tablet com teclado, com mouse e tal, mas isso é mais recente. Recente dos últimos 10 anos, que seja, 5 anos. Mas a proposta inicial não era substituir o computador. E a inovação incremental, ela é a alteração de algo que já existe. Por exemplo, alguém pode dar um exemplo? Tem bastante opção, hein? Algo que já existe que foi melhorado. Mudou bastante e foi para melhor. O celular, ele vem da onde? Qual é a origem do celular? Ó, pensa assim, não de onde veio no sentido de tipo, ele veio da fábrica. Não, não é essa a ideia. É assim, existia um telefone fixo, lugar na parede que você discava os números. Era assim o telefone antes. Ele foi popularizando para digital, para você digitava os números. Depois ele foi para o celular, ou seja, ele teve um processo de melhoria no decorrer do tempo. Isso sim é uma inovação incremental. O notebook é uma inovação incremental. Ele era um computador tipo PC, aqueles caixas que ficavam do lado do computador, com uma tela grande, né, de tubo, né?
Agora não, a tela fininha, agora notebook. A própria televisão. Televisão antes era uma televisão de tubo, aquela parte de trás bem grande. Agora não, agora é TV de LED, TV de Smart TV, TVs tela plana, né? De qualquer modo. Deu para entender a diferença dos dois? Ok. Só para confirmar, a aula acaba 10h50, né? Ah, então faltam 3 minutinhos, então. Então tá. Então eu vou deixar vocês livres, então, tá? Continuaremos na aula que vem a partir desse slide, tudo bem? Pode ser? Ok, então. Ótimo. Até amanhã, né? Amanhã temos aula de marketing digital, né? Então até amanhã, pessoal.